Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, já apareci aqui no canal do professor Viegas, tanto aos sábados, onde a gente faz a live dos Três Mosqueteiros da Educação, e agora já é o nosso terceiro AL Podcast Live, né? O primeiro com a participação aí do professor Ronaldo, que é um dos integrantes do AL Podcast. Então, quem escuta a gente lá no canal da escola André Léo Puente, lá, já viu o Ronaldo aparecer por lá umas 5 vezes, pelo menos, né? Mas, então, bastante feliz de a gente já estar no terceiro episódio consecutivo aqui nas quartas-feiras, né? E de poder trazer um conteúdo científico mesmo, né? Criado aí com metodologia científica, criado na academia, né? Porque como nós somos uma escola, nós temos essa preocupação há bastante tempo de começar a trazer mais esse tipo de conteúdo, tá? Mas então vou deixar o Rodrigo fazer a apresentação dele aí, depois a gente passa para o Ronaldo e depois para o Felipe. Muito bem, eu sou o professor Rodrigo Dinenbier. Também estou muito feliz de estar aqui, através desse esforço, contribuindo um pouquinho para que a gente possa divulgar a ciência, né, nesses tempos assim, em que ela se torna cada vez mais necessária, tempos paradoxais. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque ao mesmo tempo que há avanços e inovações tecnológicas, também há parece que o pensamento, ele sofre alguns ataques, o pensamento científico sofre alguns ataques, alguns reveses. Então a preocupação também como escola é divulgar mais esse conteúdo científico de qualidade, né? Por isso que nós temos aqui os nossos convidados, o Felipe e o Ronaldo. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quero já dar as boas-vindas, agradecer a vocês por estarem aqui hoje e também cumprimentar o Felipe e o professor Viegas por ter nos cedido esse espaço aqui esta noite. É isso. Contigo, Ronaldo. Então, muito boa noite a todos. Satisfação estar aqui, né? Agora conhecendo então aí o canal do professor Viegas, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de apresentar pedacinho desse livro, que foi uma coletânea que eu e o Felipe, junto com outros colegas do nosso grupo de pesquisa, sob a orientação da professora doutora Maria do Rocio, escrevemos, né, na academia. Eu sou professor de Química, sou professor da Escola André Léo Puente, professor também de outras instituições, e é uma satisfação a gente estar aqui conversando de um tema que realmente é bastante pertinente, né? Eu estou aqui com a versão do livro impressa e até ontem uma pessoa estava lendo e ela trouxe assim a seguinte indagação, a seguinte reflexão, né? Ela disse assim para mim: olha, mas isso esses assuntos que vocês estão trazendo aqui deveria ser assuntos tratados todos os dias nas escolas, mas na prática nem sempre é assim. Então, por isso, momentos como esse, acho que são importantes, né? E é uma satisfação, então, estar aqui. Vamos torcer que dê tudo certo aí, então. O Felipe, meu xará, então, é praticamente o principal convidado aqui, não que o Ronaldo não seja também, porque ele também participou do livro, né? Os dois escreveram o mesmo capítulo do livro, pelo que eu entendi, né? Então, deixar o Felipe se apresentar. Isso mesmo. Bom, então, boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está assistindo também através dos canais, né? Acho que através do canal do YouTube. É um prazer imenso eu estar aqui também com o Ronaldo, conversando um pouquinho com vocês. Eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar de nós estarmos falando, como o professor Rodrigo acabou de comentar, né? Um assunto tão caro para todos nós, que é essa questão de discutir a ciência, a ciência transpondo barreiras para além da sala de aula, né? E o quanto é importante
frente a esse universo, como o Ronaldo colocou, a gente escreveu um livro que a gente vai discutir mais adiante, a gente escreveu um capítulo, perdão, de um livro que a gente vai discutir mais adiante, sobre essas temáticas, né, que são tão relevantes a gente discutir, que é a temática das fake news, da desinformação, das infodemias, né, dos epistemicídios, e como tudo isso, então, acaba afetando as nossas relações, né? Eu quero me apresentar, então, um pouquinho. Eu sou bibliotecário de formação, né? Então, eu e o Ronaldo, a gente sempre forma uma dupla, a gente sempre fala que é uma dupla perfeita, porque eu sou das sociais aplicadas, o Ronaldo é da área mais das duras, né? Que ele é da química, mas mesmo assim a gente sempre chega a um denominador comum, porque a gente faz ensino, a gente faz educação, a gente faz realmente a ciência como a ciência tem que ser feita, né? A ciência com pensamento crítico, a ciência realmente com pensamento racional, que eu acho que isso é que importa, e eu acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho na noite de hoje com vocês. É isso aí, eu vou pedir para o Viegas colocar o compartilhamento da tela aí, que eu vou mostrar um pouquinho do livro, então, enquanto o Ronaldo fala para a gente como é que surgiu a ideia, se tanto o Ronaldo quanto o Felipe são doutorandos, né, como é que surgiu a ideia aí, quem são, é bom falar um pouquinho também, né, quem são as organizadoras do livro, se elas são doutorandas ou se são as orientadoras do doutorado, né, e quem são os outros integrantes, porque, como eu disse antes, é só o primeiro capítulo que o Ronaldo e o Felipe escreveram, né? Existem outras pessoas compondo esse livro aí. Isso. Na verdade, a ideia desse livro, ela nasceu depois de um seminário que a gente fez na universidade. Foi em novembro do ano passado, a gente fez um seminário, né, sobre estudos e pesquisas em educação e ciências, onde a gente abordou diversos temas. E esse seminário que a gente apresentou via um programa de pós-graduação do qual nós fizemos parte, ele foi divulgado para todas as universidades e para toda a comunidade, né? Teve uma ampla divulgação. E depois desse seminário que a gente apresentou, veio a ideia, então, de transpor isso para artigos, e a partir dos artigos a gente fazer, então, essa organização de livro. Quem organizou o livro, né, foi a nossa orientadora, a professora doutora Maria do Rocio, e a nossa colega Michele. A Michele, ela hoje está na Universidade Federal de Santa Maria, né, e a Michele é uma consumidora de podcast, ela gosta bastante de podcast também. Então, até hoje ela falou comigo, que legal, né, o podcast, mostrei para ela o material do podcast. Então, aí surge a ideia, né, é um grupo de pesquisa que nós, pesquisadores e doutorandos e mestrandos aí da universidade, fizemos parte, e é um grupo bastante plural, né, porque tem pessoas com diversas formações, né, o Felipe mesmo, bibliotecário, eu sou da área da química, tem colegas da área da biologia, tem colega agora que chegou da área da física, tem o pessoal da área da museologia, tem outro pessoal da área do arquivo, tem a galera que é da parte mais da saúde também, da parte da administração, então, enfim, é bastante plural, né? E aí, assim surgiu a ideia, então, de fazer, de construir aí esse livro. Eu vi que chegou uma outra colega nossa agora, e uma amiga muito querida também, a Cristiane, quero saudar ela, a Cristiane Roman, né? Que ela vai querer te matar. Parte da nossa comunidade. Oi? Ela vai querer te matar, que tu chamou ela de Cristiane, né? A Cristine. Ela vai. É que eu chamo ela de Cris sempre, mas agora. Daqui a pouco ela manda mensagem no. Daqui a pouco ela me manda uma mensagem no WhatsApp, né? Cristine. Não, mas bacana, os outros integrantes do livro, então, né? Tanto as organizadoras quanto os pesquisadores que escreveram os outros capítulos já estão convidados aí para outros episódios, né? Ou aqui mesmo nas lives do AL Podcast ou nos sábados,
ou até para os AL Podcasts extras aí que a gente grava, com certeza a gente vai chamar eles para participarem mais para frente, né? E a Cris, ela já participou dos Três Mosqueteiros da Educação, falando sobre o trabalho como vice-geral e atuando no financeiro da escola, e ela já está convidada para o AL Podcast Live em novembro, então, para falar sobre o mestrado dela, né? Mas o Viegas pode colocar o tópico aí, para a gente ir falando sobre os conceitos do livro, então. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, eu gostaria de retomar aquilo que eu falei na primeira vez em que eu soltei a voz aí, que é o seguinte: antes de mais nada, eu gostaria de começar com a frase do físico e filósofo canadense-argentino, que era o Mário Augusto Bunge. Ele faleceu ano passado aos 100 anos, e ele cunhou uma frase bem interessante, que eu acho que serve muito para o momento atual, que é a seguinte: negar a ciência é muito mais fácil do que aprendê-la, né? Muitas vezes a gente opta por caminhos mais fáceis, ao invés de optar pela investigação científica, que seria o mais adequado, o mais correto, né? Principalmente nesse momento complicado que nós vivemos. E é um momento contraditório, um momento paradoxal, e vocês apontam esse paradoxo, essa contradição, logo no início do capítulo que vocês escreveram, porque vocês falam que nós vivemos numa sociedade que, ao mesmo tempo que ela é hiperconectada, ou seja, a gente tem acesso a toneladas de informação através de meios digitais, os mais diversos, só que, por outro lado, isso também abre caminho para uma quantidade assustadora de desinformação, da proliferação de fake news, que a gente fala em fake news, são mentiras, né? Discursos negacionistas, discursos mentirosos, que também se tornam muito mais fáceis de serem veiculados através desses mesmos meios digitais. Nesse sentido, o próprio Felipe acabou de falar a expressão epistemicídio, e no livro vocês falam que nós vivemos em um momento de epistemicídio infodêmico. Logo, minha pergunta é a seguinte: eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse termo, que explicasse para o nosso público qual o significado dele e como ele se aplica a esse momento de pandemia que a gente está vivendo hoje. Bom, acho que eu posso começar e o Ronaldo daí ele complementa, né? Falando um pouquinho sobre esse termo que para nós é bem relevante. Obviamente é um termo que a gente não ouve muito se falar, né? Mas que a gente vê que é necessário, que se torna cada vez mais necessário, porque, como o professor Rodrigo acabou de colocar, a gente vive nessa sociedade, obviamente, hiperconectada, que a gente trouxe no nosso capítulo do livro, né? Onde há um excesso de informação, essa hiperinformação, né? Onde existem as bolhas informacionais. O que são essas bolhas informacionais, né? Essas bolhas informacionais são os espaços que se criam, né? De interesses mútuos, onde não existem contraposições de informações, onde as pessoas que muitas vezes fazem parte dessas bolhas, né? Elas apenas acabam por retroalimentar discursos, narrativas, né? Que elas ouvem falar, que elas trazem muitas vezes, né, e que vem, de repente, junto dessas informações que circulam dentro dessas bolhas, vem uma série de vieses, né? Vem os vieses de negação, né? Os vieses de confirmação, e daí a gente sempre recorre, inclusive foi um dos autores que nós citamos no nosso capítulo, que é muito caro para nós, tanto para mim quanto para o Ronaldo. Eu sempre digo, né, nas lives das quais eu participo, que eu acho que Carl Sagan deveria ser uma bíblia, né? Que eu acho que todos os professores que possam estar nos assistindo, eu diria que um livro do Carl Sagan que eu amo, que eu tenho ele como livro de cabeceira, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Eu acho que o Carl Sagan, ele diz que, curiosamente, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia, e prova disso, dessa sociedade dependente da ciência e da tecnologia, foi o que aconteceu agora, há 2 dias, né? Com as mídias digitais, né? Com o Facebook.
com Instagram, com WhatsApp, onde as pessoas elas acabaram ficando muito nervosas, né? Porque caiu, né? Ficou fora do ar. E daí, nesse universo, então, que o Carl Sagan diz da dependência da ciência e da tecnologia, as pessoas que são produtores e consumidores da informação nesses meios, elas acabam por não saber muitas vezes aquilo que elas estão disseminando, aquela informação que está sendo disseminada, né? E ele diz que isso tudo trata-se, então, de uma clara receita de um desastre. Tá? Então é esse desastre, são esses epistemicídios que a gente acaba então vivenciando. Esse termo epistemicídio, ele surgiu através de um grande também escritor e pesquisador, que é o Boaventura de Souza Santos, tá? Em um livro dele que é Pela Mão de Alice, o social e político na pós-modernidade, tá? Então, onde o Boaventura ele tenta explicar os processos de invisibilização, tá? E de ocultação das contribuições culturais, das contribuições sociais, né? E o próprio termo epistemicídio, ele vem então representar epistemicídio infodêmico, essas infodemias que têm surgido, né? No nosso meio, nessas bolhas, tá? Essas bolhas infestadas por notícias falsas, tá? De que forma isso então acaba por invisibilizar o conhecimento é realmente com evidência, tá? O conhecimento que realmente vem a fazer com que a ciência seja realmente produzida de uma forma crítica, de uma forma consciente, né, com informações verídicas e informações de qualidade. Então, mais ou menos, então, por esse sentido que a gente traz esse termo dos epistemicídios infodêmicos para lidar com todas essas questões, com todos esses emaranhados discursivos que circulam, né, dentro dessas bolhas informacionais e que a gente realmente precisa, então, combater. Acho que é bem por aí, né? E juntando assim, quando a gente olha o Boaventura, juntando nessa perspectiva, não dá para assim, a gente deixar de imaginar que exatamente esse termo que ele traz, ele está querendo se referir, né, ao processo inverso, né, no caso da epistemologia da ciência, quer dizer, da construção do conhecimento, que, infelizmente, hoje a gente tem cada vez mais diversas formas, a gente vê isso cada vez mais acontecer. É claro que o negacionismo é uma coisa que, existe há séculos, né? Mas de um tempo para cá ficou cada vez mais, vamos dizer assim, mais explícito, né? Essa questão do negacionismo, né? Que acaba assim sendo como, cara, é um genocídio da ciência, assim, digamos assim, né? Quando a gente está falando desse termo aí de modo amplo, né? Cara, é um genocídio, assim, da ciência. Então eu fico até, assim, muitas vezes pensando, né? Que, poxa vida, quantas pessoas, de repente, poderiam ter tido um caminho diferente nessa pandemia, né? Se a gente tivesse, talvez, não pecado tanto enquanto sociedade, né? Dentro dessa perspectiva aí de desordem informacional, né? Aquela velha história, assim, a minha mãe sempre diz, tudo que é demais faz mal. Pois é, informação demais também pode fazer mal, porque às vezes vira um paradoxo. Tanta informação acaba ficando desinformado, né? Ou muitas vezes as pessoas confundem informação e conhecimento. O Google está lá te dando certinho a informação que o tomate é um fruto, conhecimento é não botar ele na salada de fruta, né? Tem um pesquisador lá da USP que fala isso. Então, acho que é mais ou menos por aí, né?
Principalmente se a informação estiver errada e ela vier com viés já de desinformar, né? Então, já com essa intenção, né? Mas só comentando um pouquinho o tópico anterior e o que o Felipe estava falando, porque ele citou ali o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, então. E é interessante, né, que o Carl Sagan, ele relata casos ali dos anos 60, dos anos 70, né? Ele fala muito sobre ufologia no livro, né? Principalmente, que na época muitas revistas às vezes tratavam quase como sendo uma ciência e tal, né? E é interessante como tanto tempo depois, né, pós Carl Sagan, tudo que ele abordou lá, retornando então agora para os nossos tempos aí, né? E com bastante força por causa da tecnologia da comunicação e informação, né? Mas então, nesse capítulo que vocês vão escrever, eu vou direcionar de novo a pergunta para o Felipe, até porque depois a gente vai direcionar para o Ronaldo, né? A gente estruturou dessa forma. Então vocês vão falar aí que... Falar não, né? Vocês vão apresentar um estudo ali, né? Então vão fundamentar, né? Vão utilizar referências, vão utilizar autores, né? Então tudo que está no livro aqui, a gente tem muito essa preocupação de falar sobre ciência, de falar sobre o método científico, né? Então vocês vão colocar tudo que está sendo dito aqui pelos guris aí, é embasado em outros autores, em outras pesquisas, né? Então, todo mundo que tiver interesse no livro, aí depois, no final, vocês vão falar como é que eles podem encontrar o livro, porque é bastante importante, né? Então, vai ser apresentada uma pesquisa no livro que vai mostrar, então, que o Brasil é o país que menos acredita em ciência no mundo, né? Não que seja o único, é um dos que, durante a pesquisa, se notou que se acredita pouco na ciência, então o que menos se acredita na ciência, né? E a gente sabe que isso é muito, não só em decorrência das redes sociais, né? Mas também em decorrência das redes sociais, né? Mas já é um processo, né? Que, como o Felipe mesmo disse, o próprio Carl Sagan já evidenciava lá nos anos 50, 60 para 70, né? Mas as redes sociais vêm para potencializar isso aí, né? Então, a gente vê na política, né? Já há anos atrás aí, a gente vai ver agora também com o surto do Covid-19, né? Negacionismo, antivacina, né? Então, tudo isso a gente vai evidenciar aí no noticiário, tanto político quanto científico e sanitário dos últimos tempos aí, né? Mas então o Felipe pode falar um pouquinho mais aí sobre as conclusões e o que eles evidenciaram aí durante a pesquisa deles. Perfeito, ótimo. Como o Ronaldo tinha citado anteriormente, né? Eu e o Ronaldo, então, a gente já vem discutindo essa temática e estudando por um bom tempo. A gente já participou de outros eventos trazendo à tona essa temática, e isso que tu colocaste, Rodrigo, é muito importante, é tão importante a gente discutir num cenário de Brasil, num cenário mundial também, que o Ronaldo ele traz dados, inclusive, mundiais para contrapor a forma como isso é discutido, como a gente pensa a ciência, como a gente pensa a divulgação científica, como a gente pensa a popularização da ciência, né? Num universo cercado, né, de fake news, de desinformação, de desordem informacional, de caos informacional, né? Como o Ronaldo muito bem colocou anteriormente. E eu trago também uma pesquisa, que foi, na verdade, um artigo que saiu na Science não faz muito tempo, eu acho que é de 2017, logo que começou esse boom, né? De se falar das fake news, que é um artigo que diz que 70% das informações veiculadas, as pessoas elas preferem, 70% dos indivíduos eles preferem a notícia falsa à notícia verdadeira, né? Por quê? Porque por trás dessa notícia falsa, ou permeando então esse universo da falseabilidade, nós temos um apelo do consumo fácil, nós temos um apelo pelo sensacionalismo, né? Nós temos um apelo junto com as fake news, né? Da esperança da solução imediata, né? Então, isso tudo a gente sabe, nós já fizemos estudos e a gente conseguiu evidenciar que as fake news, elas estão ligadas ao quê? A gente fez um estudo num site, inclusive, do Ministério da Saúde, de combate à fake news,
e a gente viu que, de repente, 90% das fake news elas eram ligadas à área da saúde, né? Aquela questão, a pessoa quer emagrecer, e daí existe uma pílula milagrosa do emagrecimento. A pessoa ela tem um câncer daqui um pouquinho, né? Por que de repente, agora não tratando só de vacina, de Covid-19, mas a gente tem num passado não tão distante a questão da fosfoetanolamina, né? Que inclusive o Ronaldo também já se debruçou nesses estudos, né? Que inclusive a fosfoetanolamina teve um projeto de lei, né? Para de repente dizer que a fosfoetanolamina ela era a pílula milagrosa, né, do combate ao câncer. Então, isso tudo vem somar-se a essa questão, a esse universo então que a gente traz nesse livro, né? Então, como as evidências que não são evidências robustas, estudos que são estudos preliminares, né? Como eles estão, então, se contrapondo, sendo polarizados nesse universo que a gente vive, tá? E retomando, então, ao Carl Sagan, que vocês vão ver que eu sou muito fã do Carl Sagan, que bom que vocês também... eu encontrei pessoas que também gostam bastante dele. Ele diz que para declarações extraordinárias, nós precisamos de evidências extraordinárias, né? Então, poxa, quanto nós deveríamos, então, tratar nesse universo em que a gente vive de desinformação, né? O quanto às vezes se torna difícil, realmente é difícil, né? Cansativo a gente lidar com toda essa polarização de desinformação, de fake news, né? Que assola então as nossas relações sociais, né? E é isso mais ou menos que a gente procura discutir e trazer à tona, porque a gente pensa, né, como é importante a gente trabalhar esses conceitos, né, já que o Brasil ele nunca teve, e eu acho que a pandemia ela veio realmente para nos fazer refletir sobre determinadas questões e realmente veio para evidenciar muitos pesquisadores que viviam, de repente, nas bancadas de laboratório, fazendo os seus estudos primários, né, os seus estudos secundários, né, e esses pesquisadores, como a Natália Pasternak, como o Pedro Alau, como a doutora Margarete Dalcomo, né, como a gente conseguiu difundir, né, e divulgar esses autores, né, porque o mundo ele já tinha grandes divulgadores da ciência, né, como o próprio Carl Sagan, como Isaac Asimov, né, como o próprio Neil deGrasse Tyson, que ele faz também um trabalho, ele é um discípulo do Carl Sagan, ele faz um grande trabalho nessa questão da divulgação científica. Então, a gente procurou, eu e o Ronaldo, trazer nesse capítulo essas discussões e mostrar que os nossos jovens, né, eles tinham, né, uma ideia deturpada da ciência, porque também recentemente foi feita uma pesquisa encomendada pelo INCT, né, onde se perguntava várias questões para os jovens, e uma delas era sobre em que fontes, quais as fontes de informações você utiliza para buscar conteúdos de ciência, tecnologia e inovação, né? E as fontes citadas foram Instagram, Google, Facebook, Instagram, Twitter, tá? E WhatsApp. E WhatsApp. Né? Então, quando tu tens num universo, né, essas fontes de informação, assusta muito, né? Assusta porque a gente não deveria ver no topo essas fontes de informação, né? E as pessoas sempre me perguntam, quando eu, inclusive, profiro também outras palestras, o que tu achas que nós deveríamos fazer para combater fake news e combater desinformação, né? Eu sempre digo, olha, eu acho que uma receita que não é nada agradável para todo mundo seria acabar com as mídias digitais, né? Porque, infelizmente, a gente tem que falar assim, né? Claro que isso não deveria ser feito, né? Porque essas mídias, elas não são malévolas por elas mesmas, mas elas são ferramentas fáceis, né? Fáceis de se propagar e de disseminar notícias falsas, de disseminar inverdades, né, e de disseminar essas fake news que muito assolam, né, como eu disse, as nossas relações. E aí, Ronaldo, quer acrescentar alguma coisa aí? Ouvindo o Felipe falar, né,
eu acrescentaria o seguinte, né, que por que uma fake news, além de todo o poder, né, de infodemia mesmo que as fake news acabam adquirindo, ou seja, da disseminação rápida de informação, mas por que isso acaba também acontecendo? Né? Além da questão da hiperconectividade que possibilita isso, a questão que assim, gente, vamos olhar no ponto de vista social. A nossa, para agora no centro de Canoas aqui e entrevista 10 pessoas e pergunta para eles o que é ciência. E eu acho que dessas 10 pessoas, cara, vamos pegar então 100 pessoas, vamos pegar 1000 pessoas e olha, um bom percentual não vai ter uma noção exata do que é ciência, do que é conhecimento, de como isso acontece. Não vão ter esse discernimento. Por quê? Porque a nossa sociedade não é alfabetizada cientificamente. Se a nossa sociedade fosse alfabetizada cientificamente, aí a gente não precisaria estar talvez aqui falando esse tipo de demanda, entende? E não é por uma série de coisas, né? Assim, cara, quem é meu aluno sabe, eu bato muito em cima disso, assim, ó, pessoal, o que é ciência? De onde veio essa informação? De onde veio essa fonte? Cara, sabe, independente do assunto que a gente esteja lá trabalhando. Gente, é um absurdo. Ano passado, teve um cara que divulgou um vídeo. Teve 2 vídeos muito bizarros ano passado, que eu vi, assim, eu chegava a doer, né? Com certeza vocês viram. Um era de um cara falando que ele era um químico autodidata, dizendo que o álcool gel 70% não eliminava micro-organismos. Meu Deus do céu, tem altos graus de evidência no mundo inteiro, muito antes da pandemia, mostrando isso, tá? Há dezenas de anos atrás já. Começa por aí. Mas aí tu vai perguntar para essa galera que passa esse vídeo, tu sabe o que é uma evidência científica? Tu sabe o que é um... Tu conhece a pirâmide das evidências? Tu vai apresentar... Essa galera não sabe. É função nossa, enquanto educador, apresentar isso para eles, mas a gente acaba se tornando um grão de areia num deserto, muitas vezes. E essa questão da alfabetização científica, ela está muito no cerne, né, do capítulo de vocês, inclusive, né? E até o Rodrigo ficou responsável por introduzir a pergunta, daí, Rodrigo, se tu quiser comentar e perguntar mais alguma coisa para o Ronaldo, depois o Felipe comenta. Claro que sim. Já que a gente está falando... Acabei queimando a largada aí. Não, mas bem tranquilo. É necessário que a gente fale sobre isso, né? Porque é algo que nos falta, sem dúvida, e essa falta me parece que está gerando toda essa situação que a gente está vivendo. É um dos principais fatores pelos quais a gente está passando por essa situação tão difícil, né? O próprio Ronaldo falou quantas pessoas, de repente, até poderiam estar vivas hoje se medidas, se atitudes responsáveis, cientificamente embasadas, tivessem sido adotadas desde o princípio, né? Então, já que a gente está falando sobre a alfabetização científica, e vocês, de fato, no próprio capítulo que vocês escreveram, vocês apontaram essa necessidade e que ela deve... essa demanda que deve ser satisfeita principalmente no nível da educação básica, né, pelas escolas. Vocês mostram como isso é fundamental e como isso está nos faltando hoje em dia, porque uma sociedade que é cientificamente alfabetizada, ela teria mais condições de combater esses episódios de negacionismo, de disseminação de notícias falsas. E isso me preocupa muito, porque muitas vezes os portadores de notícias falsas, e eu vou até puxar para o meu lado, que é o meu lado da história, né? Eles estão na grande mídia. A gente vê um cara publicando artigos em um grande jornal da região sudeste, artigos intelectualmente desonestos, por exemplo, né? O cara tem livros que geraram até programas que estão em determinado canal de TV, o canal da TV a cabo,
né? E o cara, assim, ele coloca conceitos ali até racistas, porque vocês devem saber de quem eu estou falando, né? Ele chega a dizer que havia negros feitores, não havia apenas escravos, e havia muitas senhas negras também, ou seja, ele tenta utilizar uma lógica racista, né, para inverter a seriedade, a gravidade do processo de escravidão que nós tivemos, que durou 350 anos, que trouxe milhões de africanos, que foi marcado pela desumanidade, pela exploração. Então ele tenta inverter isso, tentar atenuar a responsabilidade, né, a necessidade de reparação histórica que nós temos com os descendentes dessa população. E esse cara está escrevendo artigos em um grande jornal, né? Então nós temos o negacionismo, a desinformação sendo veiculados na grande mídia. Isso é muito grave. Logo... Oi. Desculpa. Não, desculpa, mas é que aí, né, pega um cara, eu não sei se não dá para falar o nome dele aqui, né? Tá. Isso. Mas assim, a gente sabe o que a gente tá falando. Aí tu pega um cara desse, né, plantando isso, jogando para uma sociedade que não tem um embasamento desse. Cara, ele faz o que quer. Aí depois é esse cara, é esse pessoal que não tem esse embasamento que vai olhar e vai dizer para ti que tu tá... não, tu tá querendo falar... A impressão que eu tenho às vezes, quando eu vou conversar com algumas pessoas assim, sobre isso, é o seguinte: não, é por causa da tua opinião política, Ronaldo, que tu tá trazendo isso. Não, meu cara, não é por causa da minha opinião política. Tudo que eu queria no passado é que a cloroquina tivesse funcionado, velho. Só que ela não funciona. Não adianta. Justamente. Entendeu? Não funciona. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não têm e isso, eu quando decidi ser professor, inclusive, há alguns anos atrás, que eu saí da indústria e resolvi ser professor, cara, eu vi assim, essa é a minha missão, eu tenho que bater em cima disso. Só que é muito difícil, gente. É muito difícil. Vocês sabem aqui, quem está assistindo aí também, que é da área da educação, sabe como é difícil bater em cima disso. Então, assim, é complicado. Eu acabei atropelando a pergunta do Rodrigo. Não, tranquilo. Como é que vocês apontam assim como fazer para alfabetizar cientificamente a nossa sociedade, começando pela educação básica? O que vocês apontam assim como sendo um caminho que a gente poderia seguir para isso? Sim. Eu vejo assim, que isso passa por assim, como é que eu vou dizer? Cara, lá na graduação começa lá na graduação. Eu vou mais longe, tá? Assim, eu lembro que quando eu era aluno da educação básica, tá? Eu sempre tive ótimos professores, só que eles só me mostraram a ciência no processo pronto, tipo, vai no laboratório, vai fazer uma experiência que o resultado vai ser X. O cara chega e te apresenta um processo que o resultado tu já sabe que vai ter que dar aquele resultado. Se não deu aquele resultado, é porque tu fez alguma coisa errada. Cara, isso não é ciência, isso é só ficar reproduzindo as coisas. Ciência é a gente investigar o processo, ver de onde ele saiu, por que ele saiu e tentar entender ele de um modo metodológico, a metodologia desse processo. Eu vejo que, respondendo de forma mais objetiva a tua pergunta, a gente precisa trabalhar a metodologia da ciência com as pessoas na educação básica. Porque se as pessoas souberem o que é a metodologia da ciência, quando elas verem um artigo falando da cloroquina, por exemplo, elas vão ver, não, mas como é que foi a metodologia? Não, elas vão ver, não, só um pouquinho. Essa metodologia aqui é falha. Quantas vezes ano passado, lá no nosso grupo de pesquisa, Felipe vai lembrar, a gente pegava alguma coisa, olhava, lê esse negócio aqui, traduziu ali, traduzi, vamos ver qual é a metodologia dos caras, nada a ver. E aí, nisso, já tinha 2, 3 jornais publicando que, olha, saiu um estudo agora que tal droga, que isso, que aquilo. E aí a galera, entende? Não tem esse conhecimento. Então, assim, eu vejo que a gente precisa trabalhar com as pessoas
a questão da metodologia do processo, a metodologia da ciência. As pessoas precisam discernir e entender isso. Ao momento que elas conseguem entender que elas não são uma tábula rasa, que estão só ali recebendo aquele negócio, aquele conhecimento, e o que muitas vezes acontece na educação básica? A simples reprodução do conteúdo, que nós tanto batemos lá desde o tempo do Paulo Freire, a gente bate, né, dizendo que não, mas muitas vezes é isso que acontece em escolas do Brasil inteiro, por N motivos, que a gente poderia passar mais uns 15 programas aqui falando os motivos pelos quais isso acontece, mas muitas vezes é isso que acontece, né? Então, assim, tentamos fazer a nossa parte nesse sentido, né? Em situações como essa aqui no podcast, do livro, lá na sala de aula, quando o aluno vem e comenta conosco, professor, mas olha só, outro dia um aluno disse assim, tá, professor, mas eu estava vendo que eu recebi, diz ele, um vídeo, tá? Um aluno que chegou novo na escola, não vem o caso aqui citar nomes nem nada, mas assim, eu estava vendo um vídeo sobre a quinina, e a quinina é muito importante, tal. Quando ele falou da quinina, eu já pensei, esse cara está querendo ligar a quinina com a hidroxicloroquina, porque a quinina é a base da hidroxicloroquina. Tá, não, beleza, é super importante, né? Legal. E aí até peguei, já mostrei a estrutura para ele e tal. Ele, tá, mas eu estava vendo esse vídeo, o pessoal estava falando que se consumir, então, água tônica vai criar imunidade para o Covid, porque daí vai acabar, por tabela, consumindo a substância que é base para fazer a cloroquina. Eu digo, não, senta aqui, vamos conversar. Aí ele me mostrou o vídeo. Sabe, gente? Então, assim, mas o guri muito tranquilo, mostrei para ele, né, todo o processo ali, e ele, não tinha pensado dessa moda. Beleza, esse é meu trabalho, mostrar isso para as pessoas. Mas eu me preocupo com a pessoa que não vem falar isso contigo. E com a pessoa que simplesmente acha que se ela pensar diferente nesse sentido, é por um viés político. E aí, não. É porque tu está defendendo político X ou Y, né? Então é isso que me preocupa. Por isso, exatamente, né? Por isso, gente, a gente precisa bater nessa tecla da alfabetização científica, da divulgação científica, feiras de ciências, que a gente chamava antigamente feira de ciências, hoje a gente chama de mostra científica, né? Eu ainda vejo a nível Brasil, muita gente simplesmente reproduzindo de modo bancário ainda esse processo. Não, cara, tem que ensinar o aluno a pesquisar, a ser um ser atuante, a ser um ser ativo dentro do processo. Tem que mostrar as ferramentas para ele. Filhão, tá aqui, ó, tem essa ferramenta, bora lá, vai pesquisar. Vai ver o que tu vai trazer para a gente. Não chegar e dar pronto o troço pro cara. Não, olha só, tem a teoria aqui, papapá, daqui. Cara, aí já é mais complicado. Então, quando tu ensina o passo a passo da ciência, ensina o cara a pesquisar, ensina o cara, mostra pro cara como funciona, né? Mostra pro cara que a ciência começa nas perguntas, né? O que é uma questão de pesquisa. Quando tu mostra isso pro cara, aí a coisa começa a ser diferente. Só que esse é um processo lento, que vai demorar muitos anos para acontecer. E, enfim, não temos como mensurar isso, mas a nossa parte a gente tenta fazer. Né? Ô, Rodrigo, como tu sabe que eu gosto de fazer uma bagunça, assim, uma surpresa, eu vou deixar tu fazer essa pergunta pro Ronaldo de novo, aí depois o Felipe comenta também os dois tópicos juntos, se ele quiser, né? Porque a gente tem a 7ª pergunta depois, que ela entrou até meio que por engano na pauta, mas eu vou utilizar ela depois e perguntar pro Felipe lá para finalizar, então vou deixar para ti essa, perguntar pro Ronaldo. Tranquilo. Eu cuido das 6, então, é isso? Isso. Uhum. Beleza, sem problema nenhum, Filipão. Ronaldo, Felipe, assim, ó, muito do que a gente vive hoje, esse momento difícil, o fato de nós sermos o 2º país do mundo em termos de mortes por Covid, que é algo simplesmente além do comentário, né? Felipe sabe, nós perdemos parentes de professores, nós perdemos alguns ex-alunos, uma ex-aluna que estava na linha de frente, né? Acho que ela tinha 20, 21 anos, se não me engano.
E é algo bastante doloroso, porque a gente sabe que é algo que poderia ter sido evitado, né? Uma doença que já tem vacina, a vacina não chegou a tempo de impedir o falecimento dessas pessoas, lamentavelmente. E muitas vezes o que a gente vê também, e o que vocês colocaram no livro, né, no capítulo que vocês escreveram, não é de hoje que existe no Brasil uma falta de articulação entre a ciência, a tecnologia, o governo e a sociedade. Até o Felipe, para exemplificar essa falta de articulação, ele mencionou muito bem o caso da chamada pílula do câncer, né? Que tinha sido liberada para uso, né, sem a devida comprovação científica durante alguns meses entre os anos de 2015 e 2016. Né? Esse foi um exemplo muito claro dessa falta de articulação que vocês mencionam, que de fato não são os únicos exemplos, né? Lamentavelmente veio agora a questão da pandemia e dessa mortandade assombrosa para comprovar que, de fato, essa articulação entre esses 4 setores é muito difícil, né? Para vocês, como essa falta de articulação entre a ciência, a tecnologia, o governo e a sociedade contribuiu para que a pandemia no nosso país tomasse esse rumo tão triste, tão lamentável e tão imenso em termos de, não apenas nos que se foram, mas também nos que tiveram sequelas em todos os setores econômicos que foram destruídos, todo esse quadro que a gente está testemunhando, né? Como é que essa falta de articulação contribuiu para que esse cenário se desenhasse? Eu começo respondendo, Felipe? Isso, tu mesmo. Tá. Responde, gente, assim, essa falta de articulação, e muita gente bate na CTS, né? Na CTS-A, CTS, e essa falta de articulação, assim, ela contribuiu significativamente, né, para que a gente tivesse aí um desfecho muito ruim desse processo. Só que a gente não pode esquecer, quando a gente está falando de negacionismo, quando a gente está falando de desinformação, de fake news, isso não é plantado porque alguém quer simplesmente sacanear alguém. Não. Isso tem, obviamente, objetivos muito maiores por trás disso, né? E vivemos tempos, né, em que grupos de pessoas, grupos que estão frente ao poder público, trazem isso de modo muito, muito forte, né? Essa questão assim de plantar fake news, plantar negacionismo e tudo mais. Aí tu junta isso com essa falta de articulação, meu amigo, aí fica bem difícil mesmo, entende? Aí o que já era ruim fica pior, que nem diz outro, porque a gente realmente não consegue, se não tiver essa articulação, e ciência não tá... Aí entra uma coisa interessante, né? Que algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas dizer assim, não vamos misturar as coisas, ciência com política. Aí eu digo, bom, se a pessoa já diz isso, ela não sabe o que é ciência. Se ela acha que não sabe o que é ciência. E também política, né? E não sabe o que é política também, né? Como assim não vamos misturar as coisas? Isso tem que andar junto, isso anda junto, cara. Uhum. Se a pessoa não enxerga isso de um modo global, né, de um modo sistemático, unificado, cara, ferrou com tudo, né? E se não enxergar a tecnologia permeando isso também, bom, aí algumas pessoas começam a querer retroceder na tecnologia, né? Aí vem voto impresso, aí, bom, eu tenho que cuidar do que eu falo. Tá bem. Mas assim, voltando para o escopo da pergunta, cara, é muito complicado, né? Porque essa falta de articulação aí, ela o que não deveria haver, né? Porque isso são coisas que andam juntas, né? Mas eu realmente entendo que isso tem um viés aí
político, né? Não é de interesse de uma boa classe dos nossos gestores públicos que isso ande articulado. Não é de interesse deles, é de interesse que a população não pense da forma mais adequada cientificamente. Não é isso, e isso também a gente já conhece essa caminhada, tá? Então, aí, claro, estourou uma pandemia, poxa vida. Cara, se a gente tivesse 2 meses adiantado na vacinação, a gente teria aí algumas... olha, eu não tenho como falar em números aqui, mas a gente teria muitas vidas aí, de repente, sendo preservadas. Se a gente tivesse 2 meses, eu só falei 2, para não falar mais, né? Então é bem complicado mesmo, mas eu acho que respondendo é isso, e isso também a gente tenta reportar no livro, não só no artigo, no capítulo que eu e o Felipe escrevemos, mas em outros momentos do livro também, né? Então, convido as pessoas a lerem também os outros capítulos aí por isso. Felipe, sobre essa articulação, então, digamos que da academia, governo, né, e mídias, assim, não sei se quer acrescentar alguma coisa também. Não, claro, eu gostaria de acrescentar, eu acho que o Ronaldo colocou muito bem, assim como o professor Rodrigo também, quando ele formulou a questão. E eu acho que todo mundo sabe aqui, né, o Ronaldo, além de ser um grande educador, um grande professor de química, ele é um grande músico também, né, e eu gostaria então de trazer para a gente contrapor essas nossas discussões, uma parte daquela música que diz, a história se repete, mas a força deixa a história mal contada, né? Porque se eu retomar lá a época da gripe espanhola, que inclusive a gente traz no nosso livro também, um insight sobre a história da gripe espanhola, que aconteceu ali em 1918, 1920, mais ou menos 100 anos atrás, né? A gente teve, aquela época da gripe espanhola, um grande negacionista, que foi Carlos Seidel, né? Um grande negacionista à época, onde muitas pessoas naquela época também, né, morreram, como se repetiu a história, né? A história se repetiu 100 anos depois, né? Devido ao negacionismo desse senhor, que era, à época, secretário da Saúde no Brasil, né? Então, as coisas elas vão se sucedendo e realmente, como a nossa querida orientadora ela colocou aqui no chat, por falta de políticas públicas, né? Por falta de continuidade de políticas públicas, porque às vezes as coisas elas acontecem. Nós, Brasil, nós sempre tivemos o melhor sistema de saúde pública do mundo, né? O nosso SUS, tá? Nós sempre tivemos o melhor Programa Nacional de Imunizações do mundo, tá? Que o nosso PNI. E realmente aconteceu o que aconteceu, né? Aconteceram todas essas atrocidades, tá? Em virtude. Daí as pessoas às vezes vêm culpar, né? Então, pois é, mas por que a ciência é a culpada? Daí, como a doutora Margareth Dal, como ela sempre diz, o saquinho de ilusões, né? Que é o tratamento precoce, onde, bom, gente, se até hoje em dia nenhuma doença ocasionada por vírus na humanidade teve um remédio específico que viesse a combater. Gente, a gente sabe que as vacinas, a dengue, o sarampo, a raiva, a febre amarela, gente, isso se combate com vacinas, né? Então, como isso se torna importante, como a gente precisa mostrar para a sociedade, né, essa questão do pensamento científico, do pensamento crítico, tá? E isso tudo que a gente traz, né, evidenciando essas discussões, tá? Permeando nesse universo que a gente então discutiu de evidência, de negacionismo, de epistemicídios, né? De conhecimento patológico que a gente traz. Poxa, isso tudo então precisa vir à tona e as pessoas precisam entender, né? Precisam entender que a ciência ela faz a parte dela, obviamente com o tempo da ciência, né? Porque a gente sabe que na ciência há erros, que na ciência há
necessidades, de repente, tu sabe que eu e o Ronaldo, a gente estuda lá os estudos primários, tá? É preciso passar por uma série de fases, tá? A gente precisa, de repente, passar pelos estudos primeiro in vitro, em laboratório, a testagem de uma vacina. Depois a gente vai fazer uma testagem em animais, né? Em roedores e não roedores. Depois vai chegar nos humanos. E nesse universo todo, existem várias questões que são colocadas, então, na discussão, porque isso tudo é necessário para cada etapa, né? E tu tem várias adversidades ali no meio do caminho, porque o que tu tá testando lá num laboratório, tá? Quando tu vai testar num humano, gente, num humano há vários fatores, né? Desencadeadores, de repente, da coisa não dar certo. Tá? Então, isso é fazer ciência, isso é mostrar para a sociedade o quanto a ciência ela é importante, o quanto o trabalho dos cientistas é importante e relevante, né? E o quanto, de repente, nós tivemos na contramão de todo esse pensamento científico, né? Um governo, né, que polarizava, porque quando a política entra na ciência, né, eu acho que dá no que dá, tá? Essa grande polarização de narrativas inverídicas e que realmente causaram, né, esse número exacerbado de mortes no país. Perfeito. Nós já vamos para o encerramento. Antes em tela estava aparecendo ali o tópico 7, né, sobre a preocupação científica, que até dentro da pauta a gente viu que era o mesmo tema que a gente abordou na live anterior, que foi sobre um livro que o Rodrigo participou escrevendo, inclusive, que era um livro que tinha um capítulo sobre quadrinhos e trazia ali tanto artigos científicos quanto relatos de experiência, que foi o caso do texto que o Rodrigo escreveu para o livro, né? Então, eu achei interessante como uma live, ela versa com outra, ela rima com outra, né? Exatamente porque nós, como escola, nós temos essa preocupação, então, de trazer a ciência mais para perto da comunidade escolar, né? Então, quando a gente teve a ideia do podcast, do L Podcast em si, sempre foi com essa preocupação, né? O Ronaldo, por estar inserido na academia, a professora Cristine também, né? E por serem professores de ciências, né? Não só de ciências, como no caso deles, que são as exatas, mas em casos do Rodrigo também, que já é das ciências humanas, né? Ciências sociais, o historiador. Da gente sempre trazer, então, mais conteúdos da academia mesmo, como eu disse, trazer mais para próximo da comunidade escolar, então, né, meninos? Então, já fazendo a minha despedida, agradecendo aí a presença dos dois, né? E, de novo, comunicando a minha alegria por poder estar trazendo esse tipo de conteúdo aí para o AL Podcast, né? A gente ficou muito tempo sem poder trazer, apesar de que a gente trouxe em alguns casos, geralmente utilizando o Ronaldo aí, né? A gente tem, então, já um episódio do AL Podcast, que são os episódios extras que a gente chama agora, sobre o Covid-19, lá em 2020, né? Recentemente, aí nas últimas semanas, a gente lançou um sobre as vacinas também, né? Quem estiver nos assistindo aí, então, procura o último L Podcast Live, que foi sobre o livro que o Rodrigo participou, e também sobre esses episódios sobre o Covid-19 e sobre a vacina, né? Então, vou deixar vocês fazerem a despedida de vocês. Primeiro o Ronaldo, pode ser, que faz parte da banca, depois o Felipe, e o Rodrigo encerra pra gente, então. Então, gente, uma satisfação imensa estar aqui conversando, né? E eu espero que realmente, assim, a gente consiga seguir nessa missão, né? Lembrar as pessoas que a pandemia não acabou, o tratamento precoce não funciona, a única coisa que a gente tem até o momento é que a vacina, e isso é fato, tá? A vacina reduziu significativamente a pandemia, não o tratamento precoce, como algumas pessoas achavam, tá? A gente ainda precisa cuidar o distanciamento, a gente ainda precisa usar máscara, sim, a gente precisa manter protocolos, sim, tá? Porque enquanto a gente tiver o vírus circulando, ele vai mutando, vai criando novas variantes, e aí as vacinas às vezes vão, né, tendo problemas. E aí depois, aquele mesmo negacionista lá de trás vai dizer, viu, olha só, tomou vacina, não adiantou. Não é isso, né? É que
a gente precisa seguir o processo. Então, eu peço, né, a quem esteja nos assistindo que siga os processos, siga os protocolos, tá? E se alguém tiver interesse, né, a gente pode disponibilizar o nosso livro aqui via PDF. Isso é resultado de diversas pesquisas, não só a minha e do Felipe, como dos outros nossos colegas também, tá? A gente disponibiliza isso gratuitamente, é fruto, né, de trabalho da Universidade Pública também. E se alguém quiser o livro impresso, aí tem um custo de R$60 para imprimir o livro, tá? Mas dá para conseguir ele gratuitamente via PDF. Obrigado, professor Viegas. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe, de novo. Obrigado, Rodrigo, e a todos que acompanharam aqui a live. Um grande abraço. Felipe, quer fazer a tua despedida aí? Claro, eu também agradeço, então, profundamente o convite, inclusive, do meu amigo Ronaldo, que ele que fez esse meio de campo, né, para eu estar participando. Eu acho que foi muito proveitoso, é muito bom, e a gente gosta bastante, eu e o Ronaldo, de discutir essa temática, porque a gente acha que é necessário, como nós 4 aqui, junto com o professor Viegas também colocamos, é extremamente necessário nós estarmos trazendo essas discussões, né? Essa popularização da ciência, né? Essa divulgação científica, e até complementando a fala do Ronaldo lá, quando ele falou da alfabetização científica, do letramento científico, eu, como bibliotecário, né, me preocupa bastante aquela questão, inclusive, que eu trouxe das pesquisas dos jovens, eles irem, de repente, para as mídias sociais, né, para buscarem informação que eles consideram, de repente, informação verídica sobre ciência, sobre tecnologia, né? Quando, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, né? Nós temos que cada vez mais discutir em sala de aula a questão da alfabetização midiática e informacional, dessa alfabetização que, então, perpassa pela questão das fontes confiáveis de informação, né? Dos livros, dos e-books, né? Das plataformas, né? De assinaturas, enfim, das revistas, de como, então, a gente consegue, né? Disseminar e mostrar que é onde está o conteúdo, realmente as informações de qualidade, as informações fidedignas, né? E informações que realmente são úteis para que a gente consiga respaldar, né, essa questão do conhecimento. Então, isso tudo eu acho que é extremamente relevante. A gente está na noite de hoje discutindo e trazendo. Eu acho que quem não teve a oportunidade de assistir essa live, que possa, de repente, ter a oportunidade, né, porque isso é necessário. Aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que continuar sempre batendo nessa tecla, né? E cada vez mais eu acho que vai ser necessário, né? Porque esse tsunami que a gente vivenciou de notícias falsas, de desinformação, de polarização, de enfraquecimento das instituições públicas, né, democráticas, eu acho que isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa trazer à tona e a gente precisa, sim, discutir. A gente não pode mais deixar que isso esteja apenas dentro da academia, a gente tem que trazer para fora, né? A gente tem que mostrar para as pessoas que, de repente, canais duvidosos não existem, que a gente tem agências de fact-checking, agências que realmente fazem, e também divulgadores de ciência, como o canal da doutora Natália Pasternak, né? São canais que realmente disseminam e divulgam ciência de qualidade. Isso é necessário que a gente traga para a sala de aula, que a gente traga para as discussões como essa que a gente está fazendo hoje. Então, eu agradeço a todos e me despeço dando boa noite a todos que estão participando e todos que estão e os meus colegas que estão aqui hoje discutindo sobre essa temática. Bom, eu gostaria de encerrar em primeiro lugar agradecendo ao professor Viegas pelo espaço que está oportunizando para que a gente possa fazer esse bate-papo. Agradeço ao Felipe Fraga
por dividir comigo a responsabilidade de receber os nossos convidados nessa conversa tão necessária nesses tempos que a gente vive hoje, né? Também por ter lembrado do livro, o nome do livro com o qual eu contribuo é Perspectiva de Enfrentamento ao Covid-19. Ele foi organizado pelo Leandro Carlos Blum. Tem a contribuição também do Pedro Halal em um capítulo específico. Parte do livro também é feita através de história em quadrinhos, que ilustra uma situação ligada ao Covid-19. Foi uma forma muito interessante encontrada para informar o público a respeito, né? Está disponível para download no ResearchGate. Quero muito agradecer aos nossos convidados, o querido colega Ronaldo, por ter vindo aqui, por ter conversado com a gente, né? Já falamos também sobre as vacinas, e ao Felipe também, que lembrou muito bem do Boaventura de Souza Santos, o eminente sociólogo português, que declarou certa vez que um dos males da sociedade, dos tempos atuais é que as democracias estão sendo destruídas democraticamente através da eleição de não democratas. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. E até uma próxima, gente. Muito obrigado. Até mais. Só queria colocar uma última coisa para quem estiver nos assistindo agora ou for assistir depois, né? Que o livro ele é composto por 10 ou 11 capítulos e nós falamos só sobre o primeiro capítulo aqui, que é o que vocês escrevem, então, né? Então tem toda uma introdução ali do livro, depois mais 9 ou 10 capítulos ali, que vão falar muito mais sobre educação, seja na educação básica ou mesmo no ensino superior aí na academia, né? Então, quem gostou do papo aqui, procura pelos livros, pode pedir nas nossas redes sociais, ou do Viegas aí, ou até pelo WhatsApp da escola, também procure Escola André Leão Poente nas redes sociais, que a gente manda ou o link do livro em PDF, ou onde vocês conseguem adquirir a versão impressa, né? Porque vale muito mais a pena, e como eu disse, a gente pretende futuramente aqui, então, trazer as organizadoras do livro e os outros pesquisadores que participam dos outros capítulos. Então, obrigado a todos, tanto os participantes entrevistados aqui, quanto ao nosso público, e vida longa e próspera a todos. Ele podcast lá. Muito obrigado.